Boa noite a todos, ao público presente e às pessoas que acompanham a transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara, aos representantes do Executivo Municipal, senhora Melissa, diretora do Departamento Financeiro, ao vereador Jarbas, vereadora Andréia, chefe de gabinete Ivan e ao contador da Câmara Municipal, Osiel. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública com a finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes ações e sugestões acerca do projeto de lei número 36/2022, que estima receita e fixa a despesa do município de Serrana para o exercício de 2023 e da outras providências. LOA 2023, agendada para o dia 25 de outubro de 2022, às 19 horas. Gostaria também de cumprimentar o público presente aqui na Câmara Municipal, bem como a todos os cidadãos serranenses. Nesse momento, passo a palavra para o contador, senhor Osiel, para que passe a explanar um pouco sobre a LOA. Boa noite a todos. Meu nome é Osiel, contador aqui da Câmara. Hoje a gente vai fazer audiência pública para a apresentação da lei orçamentária do Executivo, do Legislativo, na verdade do município todo, para o exercício de 2023. Né? A lei orçamentária ela é uma das principais leis, na verdade, a título de, para se tratar de orçamento, é a principal lei. Por quê? O Executivo, ele planejou, ele estudou a receita que veio acontecendo durante o decorrer do exercício, e projetou isso para o ano que vem e já fixou as despesas deles. Então, a lei do orçamento, ela vem para demonstrar onde que o Executivo vai estar gastando o dinheiro público. Né? E é uma importante ferramenta para o munícipe tá verificando, né? Quanto que se arrecadou, quanto que está arrecadando, qual que é a perspectiva de arrecadação. Esse projeto de lei orçamentária ele já foi analisado aqui pelas comissões da Casa, e as comissões já fez alguns apontamentos, encaminhou à Prefeitura. Hoje eu tive contato com o Leandro, que é o contador da Prefeitura, e ele já me disse que já está providenciando a documentação que está faltando, né, mas num primeiro momento aqui, eu vou passar para a parte da legislação, né? Com que base que nós trabalhamos para montar e para estruturar o projeto de lei orçamentária. Eu só ia pedir ali para Mariana que focalize se possível, que a gente preparou uns slides aqui para o público estar entendendo da onde que cada município do Brasil, que cada estado do Brasil, como que cada órgão da federação realiza e pensa e faz o orçamento dele, né? Todos eles têm a mesma métrica, a legislação ela é igual para todo mundo. E a Constituição Federal, no artigo 165, ela trata do plano plurianual, que é o primeiro plano que o prefeito, governador e presidente faz no primeiro ano de mandato dele. Trata também das diretrizes orçamentárias, que é uma lei que nós acabamos de fazer uma audiência também, que a Prefeitura já encaminhou o projeto, já foi votado e já foi aprovado. E ela precede a lei orçamentária anual. Ela trata de alguns temas, de como que a Prefeitura vai estar trabalhando em caso de diminuição abrupta da receita, onde que vai ser cortado a despesa. As diretrizes orçamentárias ela também é fundamental. O município está consultando no nosso site, está à disposição. E aí, agora, nós estamos debatendo o orçamento anual. Então, a lei orçamentária anual ela compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento de investimento de empresa e o orçamento de seguridade social. Esse é o princípio da unidade. A lei orçamentária anual ela deve abranger o orçamento de todos os entes do município. No caso aqui, abrange o Executivo, o Legislativo, a Fundação e o IPREMOS. Então, o Executivo, ele que é responsável pela confecção
da Lei Orçamentária Anual. Ele analisa a arrecadação, ele projeta quanto que a perspectiva de se arrecadar para o ano seguinte, tanto para a fundação quanto que para o IPREMOS, né? Cada órgão aí, cada contador do seu órgão remete esse orçamento para a prefeitura, e a prefeitura ela compila tudo numa lei orçamentária só. Isso daqui é a exigência legal pela Constituição. Já a lei de responsabilidade fiscal, o projeto de lei orçamentária anual é elaborado de forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas desta lei complementar. Conterá em anexo demonstrativo da compatibilidade de programação dos orçamentos com os objetos e metas constantes do documento que trata o parágrafo 1º do artigo 4º. Nesse caso, a gente sublinhou em vermelho aqui, porque a prefeitura, esse é um dos anexos que ela não enviou. No inciso 2, será demonstrado o documento a que se refere o parágrafo 6º da Constituição, bem como as medidas de compensação, a renúncia de receita e aumento de despesa obrigatórios de caráter continuado. Conterá a reserva de contingência, cuja forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líquida, serão estabelecidos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, destinado ao atendimento de passivos contingentes e riscos fiscais, e a todas as despesas relativas à dívida pública, mobiliária ou contratual, e as receitas que atenderão constarão da Lei Orçamentária Anual. O refinanciamento da dívida pública constará separadamente na Lei Orçamentária e nas de crédito adicional. A atualização monetária do principal da dívida mobiliária refinanciada não poderá superar a variação do índice de preço previsto na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou em legislação específica. É vedado consignar na lei orçamentária crédito com finalidade imprecisa ou com dotação ilimitada. E a lei orçamentária não consignará dotação para investimento com duração superior a um exercício financeiro que não esteja previsto no plano plurianual ou em lei que autorize a sua inclusão, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 67. Esse parágrafo aqui é importante porque não se pode criar programas sem que antes esteja previsto no plano plurianual, né? Tem que seguir uma regra, que é o planejamento de médio e longo prazo, e dentro desse planejamento de médio e longo prazo, ele estabelece os programas que ele vai trabalhar e quais os projetos que ele vai estar fazendo, né? E a Lei 4.320, ela é uma lei antiga, ela é de 1964, e é a lei que define como o orçamento deve ser enviado para o Executivo. Nesse caso aqui, nós verificamos que o município, que o Executivo, encaminhou todos os anexos conforme a Lei 4.320 determina, né, que a lei ela conterá discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômica, financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade e anualidade, o que significa dizer que o Executivo, nesse projeto de lei, tem o orçamento do município, tem o orçamento do Executivo, da Prefeitura, tem o orçamento do Legislativo, que é da Câmara Municipal, tem o orçamento da Fundação e tem o orçamento do IPREMOS. Todo ele dentro de um único orçamento, e a universalidade é o princípio que define que todas as receitas devem estar dentro do orçamento. Nenhuma receita que venha acontecer, qualquer receita que venha acontecer tem que estar dentro do orçamento. E a anualidade é porque nós trabalhamos com 12 meses, né? O orçamento ele é feito para ser trabalhado de janeiro a dezembro e se trabalha com desembolsos mensais, né? Então a arrecadação, o contador, o financeiro da prefeitura ou aqui da Câmara, ele vai conferindo quanto que está sendo gasto, quanto que arrecadou em relação do que foi arrecadado, se é possível continuar gastando, né? Se o orçamento está adequado e dessa forma ele vai prevendo como que vai fechar o ano para evitar que tenha déficit, né? Então integrarão a lei do orçamento, sumário de receita por fonte e despesa por função do governo, quadro demonstrativo de receita e despesa segundo a categoria econômica,
quadro discriminativo da receita por fonte e respectiva legislação, quadro das dotações por órgão de governo e administração, e acompanharão a lei do orçamento, quadro demonstrativo da receita e plano de aplicação dos fundos especiais, quadro de demonstrativo da despesa na forma dos anexos 6 e 9, quadro demonstrativo do programa anual de trabalho em termos de realização de obras e prestação de serviço. A lei do orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as de operação de crédito autorizada em lei, e não se consideram para os fins deste artigo as operações de crédito por antecipação de receita, emissão de papel moeda, e nesse caso aqui o município não tem acontecido esse tipo de operação de crédito. A lei do orçamento compreenderá todas as despesas próprias dos órgãos do governo e da administração centralizada que por intermédio deles devam se realizar. E aqui também a lei do orçamento não consignará dotação global destinada a atender indiferentemente a despesa de material, de pessoal, de serviço de terceiro, transferências ou quaisquer outras. Isso aqui é importante para a população que está assistindo entender que quando ele pega o orçamento, e vai estar disponível o link aí para ele consultar depois, vai olhando os relatórios e vai ver que a despesa ela sempre está discriminada ali por elemento de despesa que nós chamamos no orçamento, né? Por exemplo, despesa de pessoal, é a despesa que paga os salários dos servidores, né? Despesa de outros serviços de pessoas jurídicas, são as contratação de pessoas que prestam serviços para o município. Todas as despesas, receitas e despesas constarão da lei do orçamento pelos seus totais, né? E esse daqui está aí o princípio da anualidade, né? Que serão pelos totais, vedados quaisquer dedução. A proposta orçamentária, aqui no artigo 22 da 4.320 ainda, proposta orçamentária que o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos prazos estabelecidos na Constituição e nas leis orgânicas do município, compor-se-á de mensagem que conterá exposição circunstanciada da situação financeira documentado com demonstração da dívida fundada e flutuante, saldos de créditos especiais, restos a pagar e outros compromissos financeiros exigíveis, exposição e justificação da política econômica e financeira do governo e justificação da receita e despesa, particularmente no tocante ao orçamento de capital. Projeto de lei do orçamento, tabelas explicativas, das quais, além das estimativas de receita e despesa, constarão em colunas distintas para fins de comparação. Aqui, o ofício foi enviado para a prefeitura, está em azulzinho aí, não veio encaminhado também nesse projeto de lei orçamentário. Nós estamos aguardando o envio deles. Então, no link que o pessoal tiver, que vocês tiverem acesso agora ao final da exposição, não tem esses relatórios aqui, tá? A receita prevista nos últimos 3 exercícios, né? Arrecadada nos últimos 3 exercícios, anteriores a este que está sendo elaborada a proposta. A receita prevista para o exercício em que se elabora a proposta, que é no caso esse ano, e a receita prevista para o exercício a que se refere a proposta, que é a receita que nós estamos trabalhando, que provavelmente vai acontecer o ano que vem. Também ele deve demonstrar que a despesa realizada no exercício imediatamente anterior, a despesa fixada no exercício em que se elabora a proposta e a despesa prevista para o exercício seguinte, né? A lei orgânica do município, ela retrata todos esses artigos da Constituição Federal. Então, quem quiser dar uma olhada na nossa lei orgânica do município, tem também no site da Câmara. Então, a receita total do município de Serrana, que está sendo trabalhado pelo Executivo, é uma arrecadação de impostos, taxas e contribuição de milharia de R$ 26.944.700. De contribuição, R$ 1.750.000. Contribuição aqui é a CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Receita patrimonial, R$ 987.000. Receita de serviço, R$ 252.100. Transferências correntes, R$ 153.638.490,80. E outras receitas correntes,
R$ 1.235.400. Receita de capital, foi previsto aqui uma operação de crédito de R$ 1.700.100. Alienação de bens móveis, R$ 400. Transferência de capital, R$ 1.905.100. Deduções de receita, essas daqui são deduções que são realizadas no Fundeb, contabilmente tem que se demonstrar aqui, mas o total da receita para o executivo, R$ 182.126.290,80. Essa daqui é a projeção de arrecadação para todas as despesas que a prefeitura vai acontecer, né? Seja saúde, seja educação, seja assistência social. Receita corrente do IPREMOS, contribuição, R$ 8.185.000. Receita patrimonial, R$ 12.100.000. Outras receitas correntes, R$ 2.005.000. Receitas correntes, R$ 18.840.000. Um total de arrecadação previsto de R$ 41.130.000 para o IPREMOS. A Fundação tem uma previsão de arrecadação de receita patrimonial de R$ 9.500, receita corrente de R$ 4.000 e transferência corrente de R$ 90.000. Total da receita, R$ 93.500. Aqui, eu não sei se o pessoal está enxergando, se está dando para ver direito, mas é um comparativo do que foi previsto na LOA desse ano. Embora o Executivo não tenha encaminhado, a gente preparou esse Excel de forma que a gente possa ter uma ideia da evolução da receita, né? Porque a receita é o norte, é o principal ponto que todo orçamentista parte, né? Você primeiro mensura a sua arrecadação e depois você fixa a sua despesa, né? Então nós vemos que de impostos estava previsto 20.528.000 e a previsão para o ano que vem é de 26.944.700. Teve um aumento bem expressivo. Nas análises que teve na comissão, foi pedido à prefeitura que enviasse os balancetes de receita para que o legislativo pudesse apreciar se esse orçamento estava adequado ou não. A prefeitura ela encaminhou os balancetes de receita em setembro, até porque tem um outro projeto de lei de suplementação que está sendo analisado na casa, e de fato a receita ela tem se mostrado aí bem acima do que estava previsto, né? Então, de contribuição, R$ 1.360.600 para R$ 1.750. Receita patrimonial, R$ 84.400 para R$ 987.000. Esse crescimento aqui ele se explica pelo fato de que a Selic aumentou bastante, os fundos de renda, por conseguinte, também aumentaram, né? E provavelmente por conta desse aumento de arrecadação, deve ter um pouco mais de fluxo financeiro dentro do caixa da prefeitura. Por isso que talvez essa receita patrimonial com valor de R$ 987.000. Receita de serviço, R$ 8.430.300. Passou para esse exercício do ano seguinte, R$ 10.252.100. Transferências correntes, R$ 124.514.600. Passou para R$ 153.638.490,80. Essa daqui foi a maior projeção. Verificamos que realmente está tendo uma transferência corrente bem volumosa, assim, aumentou a arrecadação do município. Depois a gente pode até perguntar para a diretora da prefeitura se esse aumento se deve mais no Estado ou se foi mais da União, né? Mas seguindo aqui, outras receitas correntes. R$ 2.392.900 para R$ 1.235.400, que passou para o ano que vem. Operação de crédito, nós tínhamos no ano passado uma previsão para esse ano de 300, e agora nós temos R$ 1.700.100, que é uma operação de crédito. Alienação de bens, R$ 400. Transferência de capital, R$ 1.905.100. As deduções aqui, como eu tinha dito, ela é meramente contábil, né? Ela acontece aqui, mas para efeito de análise da população não tem muito
muito sentido a gente estar adentrando nela, né? No IPREMOS, a gente verifica que já, né, a evolução não foi tanto. 8.099.485,20 para 8.185.000. A receita patrimonial prevista, 7.158.316,48 centavos para 12.100.000. Aqui já entra a questão de realmente os fundos de investimento do IPREMOS de estar rendendo mais por conta da Selic, da alta dos rendimentos bancários. Outras receitas correntes, 817.055 centavos para 2.005.000. Receitas correntes, 16.768.754 reais e 53 centavos para 18.840. A fundação, receita patrimonial de 10 milhões foi para 9.500 reais, receitas correntes de 50 para 4.000, e aqui ele talvez tenha sido só uma realocação da receita aqui, né? Então a receita corrente de 50.000, transferência corrente de 90.000. Então nós temos aqui um total do município, um orçamento que tinha 175.514.473 reais e 76 centavos era o orçamento que a prefeitura estimou trabalhar este ano, tá? Então ele está prevendo a realização de uma arrecadação para 2023 de 223.359.790,80 centavos. Aqui a despesa por unidade orçamentária, a forma como o órgão ele distribui o orçamento, como que cada unidade orçamentária vai gastar. Cada unidade orçamentária ela tem programas distintos, né? Então, por exemplo, a Câmara Municipal, aqui a gente tem o orçamento de 5.295.000. Esse valor aqui é um valor, ele foi alterado, foi feito um pedido encaminhado para a Prefeitura, e acredito que não tinha dado tempo, mas até o Leandro me disse hoje que já está providenciando a correção. O orçamento da Câmara para o ano que vem é 6.300.000, a previsão. O gabinete do prefeito dentro do orçamento do Executivo, que é de 176.231.490,80 centavos, desses valor, o gabinete do prefeito desembolsará aí 13.004.800 reais. A Secretaria de Saúde, a Secretaria de Administração e Finanças, 17.933.800. A Secretaria de Saúde, 41.349.098 reais. Secretaria de Educação, 64.381.000. Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo, 2.474.500 reais. Secretaria de Assistência Social, 8.642.342 reais e 80 centavos. E Secretaria da Infraestrutura, 25.944.84 reais e 37 centavos. Reserva de contingência, 2.501.865,63 centavos. Reserva de contingência, como a gente leu anteriormente, é uma disposição legal em que todo o município, o Estado e a União deve deixar consignado no orçamento uma verba para eventuais situações em que ou a arrecadação diminui ou surja despesas imprevistas aí. Então aí ele tem essa reserva de contingência para estar lançando mão. Tira dessa dotação e joga para onde vai ser executado. Administração indireta, IPREMOS, 15.568.000 na unidade orçamentária do IPREMOS, e reserva de contingência aqui, 25.562. A gente entende que esses 25 milhões aqui é o que vai fazer fundo para o fundo de pensão. Fundação Cultural, R$ 703.500 a despesa. Total da despesa, R$ 223.359.990 reais e 80 centavos. Bom, aqui está o endereço para que você que está assistindo essa audiência pública possa estar consultando e verificando na íntegra
inclusive todos os anexos que foram enviados pela Prefeitura, né? Aqueles anexos que a gente leu lá no começo, que tanto a Lei 4.320 quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal define que o Executivo deve providenciar e enviar. As comissões, elas analisaram o orçamento e pediram, né, que a Prefeitura encaminhe o demonstrativo de compatibilidade da programação dos orçamentos e metas constantes do documento de que trata o parágrafo 1º do artigo 4º da LRF, e o documento a que se refere ao parágrafo 6º da Constituição, bem como as medidas da renúncia de receita e aumento de despesa obrigatório continuado. Esses documentos não vieram. Também o demonstrativo da evolução da receita e da despesa, aquele que é o artigo 22 da 4.320 que a gente leu anteriormente. Total da despesa por unidade orçamentária da administração é um outro item que ficou faltando. E o balancete da receita atual. Na época a gente não tinha, né, para a gente verificar os motivos que gerou essa receita elevada para 2023. Né? E analisando o balancete da receita do Executivo, a gente pôde constatar que, de fato, eles estão trabalhando com uma base de arrecadação que já está acontecendo. Né? O balancete da receita deles já trabalha com um excesso de arrecadação neste ano, né? Eu não trouxe os valores aqui, mas a projeção é de que em outubro já tenha arrecadado quase que o mesmo valor do orçamento do ano passado, né? Que, se eu não me engano, 149 milhões. Né? Então, a apresentação da lei orçamentária era isso que eu tinha para apresentar. Se algum vereador se os vereadores tiverem alguma dúvida, né, que eu não saiba responder, a Melissa está aqui, diretora da Prefeitura. Passa a palavra para os vereadores, para quem tiver alguma pergunta. Nesse momento, vou passar a palavra para o Ivan, para explanar um pouco sobre a parte de legislação. Boa noite a todos. Boa noite a todos. O que eu gostaria de complementar, né, na realidade é uma importante lei, né, que vai planejar o orçamento para o exercício seguinte, 2023. Então, nesse momento, antes de iniciar o processo legislativo, né, aberto à população, a quem quiser questionar, tirar dúvidas, dar sugestões. Então, é um instrumento, é um momento de mais importante, né, porque a partir do momento que for iniciar o processo legislativo, a votação e a conclusão, já vai partir para a parte de execução do orçamento, né? Então, este é um instrumento muito importante, né? E o Osiel fez algumas observações sobre o projeto, né, e o que a gente pôde ver é que houve um aumento da arrecadação bastante significativa, né, e isso é satisfatório, né, porque a gente acabou de sair de uma calamidade pública e nesses últimos 2 anos tivemos aumento de receita, tanto de repasses, tanto de receita própria do município. Então, tivemos uma evolução muito grande nesse sentido. E tem algum vereador que vai fazer alguma pergunta? Boa noite a todos, boa noite a Melissa, seja bem-vinda, boa noite ao nosso público presente, ao público de casa. Bom, eu acho que da parte da Câmara, né, conforme eles mandaram o material aí para a gente, a explanação foi ótima aí do Osiel, que é o nosso contador, né, Osiel? Acho que da nossa parte não resta dúvida. A dúvida maior vai ser com o pessoal de casa e depois, no decorrer da semana, a gente fazendo alguns ajustes em relação à LDO, na verdade, para tirar algumas dúvidas com a Prefeitura. Como você havia dito, que a Prefeitura não mandou para a gente aí explanado cada secretaria, o que vai ser colocado, o que vai ser tirado, né? E eu acho que, de repente, a gente não adianta perguntar para a Melissa agora, porque acho que cada secretaria vai mandar os seus anexos, né, Melissa? Por exemplo, a dúvida muito grande da gente aqui, que foi nos cobrado durante o ano todo,
foi sobre a Secretaria de Esporte e Cultura, se seria colocado a orquestra e qual que seria o valor que seria destinado. Você sabe dessas informações? Boa noite a todos. Existe na divisão de cultura Sim. uma dotação específica. Melissa, eu vou só pedir a gentileza para você falar um pouco mais próximo, que aí o pessoal de casa consegue ouvir. Boa noite a todos. Existe dentro da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo a divisão de cultura. Sim. E as despesas com a orquestra ela está incluída lá dentro, está inserida lá dentro. Perfeito. Tá? Hoje ela está numa dotação de subvenções sociais, então ela está dentro da divisão de cultura. Sim. Que foi proposto, que foi pedido para a gente. Então foi colocado, já foi anexado. A gente elaborou o orçamento do município, reunindo com todos os secretários, escutando as necessidades de todos, dentro dos projetos que já foram executados nesses exercícios, que terão continuidade no exercício seguinte e das propostas novas. Perfeito. Então, a gente elaborou dessa forma. Excelente. Nós fomos procurados também pelo pessoal do grupo do LGBT, que nos perguntou a mesma coisa, se conseguiu inserir exatamente na pasta da cultura, né, Cassiolata, em relação ao evento que eles têm todo ano, de colocar no calendário, também foi inserido. Também. Foi solicitado pelo secretário de esportes. Certo. Está dentro do setor de eventos. E lá tem diversos eventos que vão acontecer no município no ano seguinte, no ano que vem. Sobre a parada Então, LGBT também. Vai fazer LGBT parte do também calendário. Está inserido no orçamento. Você consegue nos informar hoje quanto que está sendo repassado de subvenção para a Fundação Cultural? Se não me engano, está 42 mil por mês. Previsto já na subvenção. E continuou da mesma forma. Para o ano Sim. que vem tem um crescimento também. Foi solicitado um repasse, um valor um pouquinho maior e foi ajustado. Entendi. também. Já está tudo. E Já isso tá. virá para nós minucioso depois. Tá vai. dentro do orçamento Já está da colocado. fundação, dentro do total repassado, você tem aí? Então já foi repassado para a gente aí discutir na semana. Já está dentro da proposta. Excelente. E aí, vindo de encontro ao que o Osiel falou no comecinho, né? Se você puder, aproveitando a sua presença, nos explanar do que se deve esse aumento em relação à arrecadação. Seria mais de recursos federais, estaduais, né? Podemos mais... Opa! Cuidado aí, Osiel. Jesus! Por favor, dá uma explanada para o público presente. A gente passou a acompanhar a arrecadação de todas as receitas desde o início do ano passado. E em 2021 a gente já percebeu um crescimento, né, de uma maneira geral em todas as receitas, em especial no Fundo de Participação dos Municípios. Então, a gente legal. faz um acompanhamento descendial, FPM, que então. é isso, ele é repassado nos dias 10, 20 e 30. Então, assim, a gente faz um acompanhamento. Tem decêndio que tem crescimento de 28%, 20%. Então, desde o ano passado... De 2021. tem vindo um crescimento bem grande. E esse ano seguiu o mesmo crescimento do ano anterior. Tá? O ICMS também teve um aumento e as receitas municipais, os tributos municipais também. E você percebeu que, em termos de percentual, foi o FPM que mais... O maior crescimento que foi dando, o em média, de Fundo Participação, que é uma 28%. das maiores receitas que todos os municípios têm. Né? Excelente. Então, se deve Então, mais ao Fundo de FPM em relação ao... Participação. Isso. Excelente. Da minha parte, eu estou satisfeita. Aí, nos demais, nós vamos tirando as dúvidas durante a Andréia, semana. Né? só uma colocação. Você mencionou sobre a divisão de cultura. Sim. A despesa está em 800.500. Não, eu quero saber... Especificar para quanto? orquestra. Ah, sim. Não está. Não Tá o valor global. No valor global. Depois a gente discute durante a semana, então. Excelente, Para muito assistência obrigada. social também tivemos aumento de arrecadação? Dos repasses federais, né, que vêm diretamente para assistência social, nós não tivemos um aumento de repasse, né, mas o município cobriu todas as necessidades da secretaria, né, todos os projetos, todos os trabalhos que eles têm sido feitos, o município tem coberto todas as necessidades. Resumindo, em todos os setores houve aumento, sim, né, de arrecadação, todos os setores.
assim, o aumento de arrecadação, ele vem de todos os tributos. E aí a gente faz a divisão para todas as secretarias de acordo com a necessidade Vem de cada um modo uma. geral, Sim, né? modo Que aí você geral. distribui. É isso aí. Obrigado, Melissa. Da minha parte, ok. Eu agradeço, Melissa, muito obrigada. Mais alguém? Algum vereador? Público presente? Lembrando que a audiência pública ela é extremamente importante, conforme o doutor Ivan já explanou um pouco, e é fundamental a importância, é de fundamental e muito importante a participação da população, porque é a lei que vai reger os gastos públicos no próximo ano. Então tem que ser bem debatida, é justamente por isso que existe a necessidade da audiência pública e é por isso que a gente está aqui hoje. Eu gostaria de agradecer a presença aí da senhora Melissa, né, diretora financeira do município, bem como dos demais vereadores, público presente aqui, e o pessoal que acompanhou também pelo Facebook. Nada mais havendo, mais interessados em discutir, a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus. Boa noite. Obrigado, boa noite.